Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Agora me deu um pouquinho de frio. Tava ali já quase uma hora tentando destravar o mandril da nossa furadeira. Ontem o Léo ia colocar as madeiras de acabamento na lateral do guarda-roupa ali, que nem eu comentei no último vídeo. Só que a furadeira travou. Travou de um jeito que não destravava. Ele achou que nós teríamos que comprar outro mandril. Como eu sou uma mulher que não desiste fácil das coisas, o que eu fiz agora de manhã? Fui mexer nela para ver se eu conseguia destravar para não precisar gastar dinheiro. E era só falta de lubrificação. Então tinha ali aqueles desengripante. Aí eu lubrifiquei bem, fui girando, girava para lá, girava para cá, até onde ela dava para fazer a volta e consegui destravar. Que bom, porque furadeira é uma coisa que não pode estragar aqui em casa. Nós temos uma furadeira e não pode estragar porque a gente usa muito. Iríamos colocar mais um espelho que nós ganhamos, mas também não rolou porque a furadeira não funcionou e porque a noite chegou. E como vocês sabem, eu não gosto de incomodar os vizinhos depois que escurece. Por mais que aqui esteja escurecendo cedo, mas é a hora das pessoas chegar em casa, descansar, e aí zero barulho, né? Nós procuramos fazer o mínimo de barulho possível. Porque temos os meninos, eles correm dentro de casa, mas aí a gente procura se policiar para não incomodar. É aquela coisa que eu sempre digo, que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Ok, então hoje finalizamos ali a lateral do guarda-roupa. Também irei finalizar a pintura, que eu só dei 2 de mão. E preciso agora dar uma pré-lixada e passar as 2 últimas. Queria ter feito isso agora de manhã, mas fui mexer na furadeira e também fui descarregar alguns vídeos que eu tinha no celular, vídeos pessoais e coisa, porque meu celular já estava com pouca memória e aí eu tenho que fazer esse processo de ficar tirando o celular, passando pro notebook, selecionando no notebook os que eu acho que não é tão importante e descartar. Porque o meu notebook também não tem muita memória e também nem quero ficar comprando mais memória para ele, porque eu acho que não precisa. O que eu vou fazer agora? Tô de boné, como vocês podem ver. Meu cabelo tá sujo e eu não lavo de manhã cedinho antes de levar o Pietro na escola, porque é frio. Não vou ficar tomando um choque térmico aí pra ficar doente depois por causa de cabelo. Cabelo depois se lava. Ia lavar ontem à noite, mas por incrível que pareça, pela primeira vez faltou água aqui. Ficou quase uma hora sem água, bem na hora nós ir tomar o nosso banho. Aí ficou tarde, eu não lavei o cabelo. E o que vocês viram eu pintando também ali o varão da cortina. Eu acabei que não recolhi porque essas tintas têm um cheiro muito forte, então deixei ele fora, que ficou a noite toda ali. Agora que vou ver se ficou bem acabado, mas eu acredito que sim. E aí eu vou colocar lá na janela. Não. Agora que eu lembrei, não dá para colocar ele na janela porque eu tenho que dar a última demão de tinta lá na base ali, onde guarda a taparela. É aquela caixa que fica em cima da janela ali. A taparela que nós chamamos aqui é as persianas externas. Então, essas não serão trocadas. Não precisa, tão boas, e nós não iremos trocar agora. Talvez no futuro, mas aqui em casa, só aqui na cozinha é de PVC. E nos outros ambientes é de madeira, que é a melhor que tem. Só que elas estão bem judiadinha, bem velhinha, bem descuidadas. Mas agora chegando o verão, eu e o Léo vamos restaurar elas. Por dentro elas estão ótimas, eu só preciso dar uma lixada e passar um verniz novo. Agora por fora elas estão bem judiadinhas. Mas nada que um bom carinho não resolva. Então nós não queremos trocar as de madeira por hora, porque elas ventilam melhor do que essas de PVC. Essas de PVC têm o vão ali de ventilação pequenininho e as de madeira é maior. E a madeira, né? E vamos procurar manter o máximo de originalidade do apartamento. Que der para manter, vamos manter. Porque é uma história. Estão aqui há 60 anos, então por que eu vou tirar algo que ainda funciona só para colocar algo mais moderno que desbota? O PVC desbota, eu não consigo pintar. Já a madeira, se desbotar, é só passar um verniz novo e ela fica novinha. O que mais que eu vou fazer? Tem várias coisas para fazer.
Mas estou na expectativa porque recebi e-mail avisando que as coisas que eu comprei, algumas já estão a caminho, estão, né, aí no processo de entrega. Aqui na Itália, entrega se chama com senha. Quando vem um e-mail ou uma mensagem de com senha em trânsito, fique em casa, porque os produtos chegam. E eu não gosto de quando eles vêm entregar e não tem ninguém, porque aí demora muito mais para eles retornar. Eu gosto sempre de quando a data agendada para entrega e eu ficar em casa para receber o produto, porque senão depois eles vêm entregar na próxima rota quando tiver. Então vou esperar as coisas chegarem. Queria fazer uma focaccia para nós tomar café de tarde, mas fui ver, eu estou sem fermento. Fui no mercado e acabei esquecendo de comprar fermento. E nem fermento seco eu tenho. Agora que eu lembrei, eu tenho um fermento seco ali que é de cerveja, levedura de cerveja, mas é lenta, então eu teria que começar hoje e só amanhã. Apesar de que a farinha que se usa para fazer as verdadeiras focaccias é de fermentação lenta. Se começa a fazer hoje e só vai assar amanhã. Talvez eu ainda faça hoje, senão eu faço amanhã de manhã para nós comer sexta. E aí, claro que eu mostro para vocês. O que eu quero fazer agora? São tantas coisas que eu já nem sei. Queria terminar a pintura, mas vou adiar porque acho que vou fazer um bolo de cenoura. Faz dias que o André tá me pedindo bolo de cenoura. Mamãe, quero um bolo de cenoura com calda de chocolate. E eu fico adiando. E não é isso que eu vou fazer. Eu não tenho liquidificador. Não sei se vou comprar. Se comprar, é um processador, que nem eu tinha no Brasil, que ele faz tudo. Por hora não comprei, não senti necessidade. Tenho pouquíssimos eletrodomésticos aqui e vou manter. Por que eu decidi ter poucos? Porque no Brasil eu tinha mais, só que muitos eu não usava com tanta frequência. Aqui eu decidi mudar. Como eu tive essa oportunidade de começar uma casa do zero de novo, então eu quis começar com coisas que realmente são úteis para nós. Para mim, o que é muito útil na cozinha? Uma kettle. Essa é indispensável no meu ponto de vista. É rápida. Preciso esquentar uma água para finalizar um arroz. Se você coloca aqui, tudo bem que esse nosso fogão é super rápido, mas se coloca aqui demora mais. Aqui em 2 minutos a água tá quente para eu colocar lá. Então, kettle para mim sempre foi indispensável. Eu tinha no Brasil e claro que eu iria manter aqui. E a Air Fryer foi ideia do Léo da gente comprar. Por mim, nós não teríamos comprado. Só que, mais uma vez, meu marido tinha razão. Como nós não decidimos não ter micro-ondas, porque não teria espaço na cozinha, eu não pensei no micro-ondas aqui nesse espaço, porque ele ocupa espaço, porque é algo que atrapalha e também nem é tão útil assim. Então, por não ter micro-ondas, a Air Fryer está sendo muito usada aqui. Eu adoro essa Air Fryer, adoro. Ela é da mesma marca do meu celular, Xiaomi, e então eu posso fazer os comandos dela tudo pelo aplicativo que eu tenho no celular. E ela é ótima. Nós torramos pão ali, a gente faz sanduíche ali dentro, pão quente que os meninos gostam. Eu até comprei uma grill que eu não me adaptei muito com ela. Era algo que a gente achou que era essencial, porque nós comíamos muito misto quente no Brasil, mas aqui a gente continua comendo, mas de outra forma. Às vezes fazemos ali, mas aqui a gente faz coloca o queijo no pão e coloca na air fryer, porque o pão vai ficar torradinho, vai derreter o queijo, depois a gente tira e coloca os outros ingredientes frios, que é tomate, alguma salada, azeitona, essas coisas a gente coloca depois no pão. Então, eu aqueço pão, eu asso pão de queijo, eu asso bolo, vários tipos de carne. Então ela é muito útil. O que eu não usava no Brasil, eu uso aqui. Muito air fryer. E essa é muito prática, além dela ser super fácil de lavar. Até ela tá suja porque a gente tá sempre esquentando o pão. Ela vem com essa gradezinha aqui que não gruda as coisas e eu lavo no lava-louça. E vem a outra grade
E tem essa aqui também, que é com esses pezinhos, que é para grelhar as coisas. Ah, vou fazer uma carne que tem um pouco mais de gordura, então eu coloco ela aqui em cima para a gordura cair ali no cesto. Também lavo na lava-louça. Isso aqui é inox de qualidade, não queima, não gruda, põe no lava-louça, sai tudo. Então, estou usando muito air fryer. Se vocês tiverem acesso a essa marca no Brasil, comprem. É Xiaomi, eu acho que é assim que pronuncia. É a mesma marca do celular, tem vários eletrônicos com essa marca. Aqui na Europa tem, é bem comum, então quem mora aqui e está pensando em adquirir alguma air fryer, super indico essa. Tem de várias cores, de vários tamanhos. Nós escolhemos uma média e branca para combinar com a cozinha. Eu acho que a gente pagou por essa aqui 160 euros. Então é um preço bem acessível para quem mora aqui na Europa. Num vídeo de compras ali que eu mostrei para vocês, teve alguns meninos que pensaram, ficam assim, eu falo, 2 euros, 1 euro, 3,50, e elas não sabem converter a moeda. Então, o real deve estar uma faixa aí de 5 reais para cada euro. Então, quando eu falo, paguei 10 euros nessa peça. Então, 5 vezes 10, 50 reais na conversão das moedas. Nem sempre vai parecer tão barato em real, porque o real, né, para cada euro é 5 reais. Então, a conversão às vezes vai assustar vocês com o valor final. Só que vocês têm que pensar que eu vivo em euro. A minha vida aqui na Europa é em euro. Já aproveitando a palavra euro, teve algumas pessoas que me corrigiram que eu estou falando euro errado. Não, não é errado. Na língua italiana, o plural não é S. O plural na língua italiana é I e E. Então, eu vivo aqui na Europa, eu vivo em euro. Eu não posso ir ali no mercado e dizer assim, tal coisa custou 10 euros. Até porque euros não existe aqui. Euros é só na língua portuguesa. Na língua europeia não existe euros, é euro. No plural, aqui no italiano, seria euri, 2 euri, mas não falam euri. Por quê? Porque é uma palavra neutra, euro. Então, quando eu falo 10 euro, é porque eu estou acostumada a usar a palavra euro, porque é aqui, desse país. Então, nem sempre eu vou lembrar de colocar o S no final, porque o meu cérebro processa o que eu vivo agora. Eu não vou ali, que nem no Brasil, 2 reais. Eu já estava acostumada a falar isso, 10 reais. Aqui não, aqui é 10 euro, 15 euro, que na verdade seria 15 euro, 10 euro, 2 euro, entendendo? É assim, é porque eu vivo uma língua diferente, o meu mundo hoje é diferente. Então, quando eu vou gravar para vocês, é aqui que eu vou falar português, falando com vocês. Mas no cotidiano da minha casa, eu falo muito mais italiano do que português, porque é a língua que nós vivemos agora. Até para mim tem que ser importante falar mais italiano. Eu acho que ainda a gente fala pouco italiano aqui em casa. Pela imersão, nós precisamos aprender a língua. Porque eu vivo aqui, eu não vivo mais no Brasil. Eu simplesmente gravo o vídeo para compartilhar com vocês. E aqui no canal existe uma grande variedade de pessoas, não é só brasileiros que nos veem. Tem pessoas alemãs, espanholas, inglesas. Por isso que muitas vezes os vídeos são liberados em tantas línguas, porque eu faço esse processo de traduzir os vídeos. Então, quando você ativa o Closed Caption ali, você tem a opção de ver a tradução do que eu falo nas outras línguas, porque o nosso canal é visto por várias pessoas e eu quero que todo mundo entenda o que eu tô falando. E eu venho do Paraná, eu sou paranaense, acho que você já deve ter percebido pelo meu sotaque, e eu venho de uma família que era super simples, eles não estavam ligados nessas regras de plural, conjugação de verbo, coisa arada. Não. Eles tinham outros valores. O valor não é daqui que sai da boca e da forma correta, e sim dizer o que é certo. Então é isso que eu penso.
É claro que eu procuro me corrigir na língua. Então essa sou eu. Eu falo, procuro falar da melhor forma possível, mas eu não sou perfeita e nem quero ser, porque eu não quero ser perfeita para os outros. Eu tenho que ser perfeita para mim. Se as pessoas não gostam da forma que eu falo, não precisam estar aqui. Vamos ver outros canais aí. Eu vejo muitos canais, né? Agora eu não tenho mais esse tempo. Mas quando eu estava no Brasil, eu via muitos canais. E as pessoas falam muito mais errado do que eu. Mas faz parte, né? O humano critica tudo quanto é coisa. Em vez de prestar atenção no que eu falo, eles prestam atenção se a minha concordância verbal tá certa. Os valores que são agregadores para mim não é da forma que a pessoa expõe, mas sim da forma em que ela me passa, da forma em que eu compreendo. Se a pessoa que tem menos cultura linguística me agrega mais, eu vou falar com ela, e não com a que fala corretíssimo a língua. O português é muito complexo, tem muitas coisas que nós falamos que nós nem sonhamos que não falamos da forma correta. Mas não estou aqui para dar aula de português nem de italiano, porque eu sou uma mera aprendiz, aprendo todos os dias. Não fiquei chateada de vocês me corrigir. Eu só gosto de vir aqui e colocar meu ponto de vista para que vocês entendam, para vocês não acharem que eu não dou importância aos comentários. Eu dou muita importância aos comentários, sejam eles bons, sejam eles ruins. Os muito ruins eu descarto, né? Eu procuro nem ler, porque não são agregadores, né? Tem algumas coisas que vocês deviam me corrigir e vocês não me corrigem, e ninguém percebeu até hoje. Acho que talvez uma menina percebeu até hoje. Vamos ver quem vai descobrir o que é que eu gostaria que vocês me corrigissem, porque eu me autocorrijo para não ficar repetindo que vocês não perceberam ou então vocês não comentam. Teve uma pessoa até hoje que comentou e eu entendi que ela estava me corrigindo, e isso foi bacana. Então vamos ver. Deixem nos comentários aí o que vocês acham que eu falo repetidas vezes que eu devia parar, porque eu quero parar. Porque é uma mania que eu tenho e que eu me autocorrijo, mas nem sempre eu percebo, porque o meu cérebro não vai processar da mesma forma que eu quero. Não tem que ser assim. Nosso cérebro aprende conforme nós praticamos. Eu procuro evitar falar essa palavra. Vamos ver se vocês vão saber qual é a palavra que eu falo várias vezes e que eu queria parar de falar, mas nem sempre eu consigo. Eu acho que eu vou ralar cenoura para fazer o bolo de cenoura. Voltando ao assunto do liquidificador, né? Não comprei, não sei se vou comprar, porque por hora não é necessário. Os pão de queijo que eu bati no liquidificador lá no Brasil, eu fiz à mão aqui e acabei que não gravei para compartilhar com vocês. Então, a próxima vez, quando eu tiver polvilho azedo, eu bato a mão e mostro como é que eu faço. Já aproveitando aí que eu lembrei dos pão de queijo, muito obrigada por todas as receitas, todas as dicas que vocês me deixaram. Como eu imaginava, minha massa ficou dura e teria que ter mais queijo. Mas eu fiz com o queijo que eu tinha na geladeira, que por sinal também é grana padana, que no Brasil é caríssimo, né? Caríssimo. Eu me lembro que raras vezes eu comi grana padana no Brasil. Aqui é comum, é super acessível. Você vai no mercado, tem... Como aqui tem muito queijo, muita variedade de queijo. Um queijo que eu não gostava no Brasil de jeito nenhum era o gorgonzola. E aqui eu como o gorgonzola numa boa, porque tem gorgonzola doce e o gorgonzola normal, que é de fazer comida. Queijo é o que mais tem no mercado quando você vê queijo e pão. É uma infinidade imensa de queijo. Quem compra os queijos aqui em casa é o Léo, porque eu não tenho paciência de escolher queijo, até porque eu não sei. Eu não sei escolher queijo, eu não sei escolher vinho. Então isso é função do Léo. Aí os queijos que eu gosto, o Pietro é chato para queijo, ele não gosta de queijos mais intensos. O André come de boa. Então já sei os queijos que o Pietro come, que ele gosta, então eu pego aqueles. Já os queijos diferentões é o Léo. E o grana padana aqui é um queijo comum, super acessível. Outro queijo que também é super acessível aqui no Brasil, é super caro, o parmesão, né? Parmesão que também tem várias intensidades de parmesão e vários preços também. Conforme o envelhecimento é o preço do queijo. Mas
Vamos lá. A próxima vez que eu fizer pão de queijo, aí eu vou adicionar mais queijo, vou adicionar mais ovos e vou deixar a massa mais molinha, como eu imaginava que devia ser. E aí eu conto pra vocês ou compartilho pra ver se deu certo ou não. Vou pegar essa cenoura aqui pra nós ralar. E quando, ó, que nem eu me referi a nós ralar, eu estou sozinha, mas é como se vocês estivessem aqui comigo. Nós. Deixa eu pegar uma faquinha. Tá começando a me dar frio. E eu uso essa faca para descascar, para fazer a maior parte das coisas. Porque eu tenho ali as facas de corte que nós compramos, mas eu não gosto de usar aquelas facas, porque eu tenho um trauma. Eu tenho esse dedo aqui. Eu tenho a minha digital alterada. Na verdade, eu não consigo usar a digital desse dedo aqui por causa da cicatriz que eu tenho aqui, que eu fiz com uma faca dessa quando eu tinha 12 anos. Eu nunca vou esquecer. Levou meses e meses para o meu dedo melhorar. Então, tem... Sabe assim, quando você pega algo e te dá um arrepio? São essas facas. Essas aqui são muito mais perigosas do que aquelas lá, mas eu me sinto segura usando essas aqui. E o bolo de cenoura assim, ralado, tem que ralar a cenoura fininha, daí dá certo. Eu já fiz uma vez, né, pra testar, mas há muito tempo atrás, e deu certo. E eu vi algumas receitas na internet, até tem receitas italianas, que vai a cenoura ralada. Por sinal, a receita que eu vi é de uma italiana que ela tem canal de culinária, ela é bem famosa aqui na Itália, até minhas panelas são dela, então eu vi ela fazendo o bolo de cenoura com a cenoura ralada. E o nome do canal dela é Fato em Casa da Benedetta. Se vocês colocarem ali no YouTube Benedetta, ela vai aparecer. Ela cozinha muito, ela é bem famosa aqui, tanto que ela tem uma variedade de linha de produtos com o nome dela. E receitas super fáceis de fazer. Mesmo para quem não entende italiano, é fácil de entender as receitas dela, porque você vai ver os ingredientes e a forma que ela faz. Nem sempre você precisa ouvir a pessoa falar, né? Para quem cozinha, basta ver, né, a pessoa fazendo que já vai entender como é que faz. Eu sei que vocês estão ansiosa para ver o nosso quarto pronto, eu também, muito ansiosa. Mas acabei que não mostrei mais nada para vocês, porque não evoluiu muita coisa. Só o ar-condicionado que tá lá desmontado, eu quero ver se eu lavo ele hoje. Hoje, no máximo amanhã, para fechar aquele ar. E antes de eu invernizar o piso, porque eu vou ter que lavar com água, né? O ar-condicionado e vai escorrer aquela água suja, vai cair no chão. Aí vou fazer antes de invernizar. E o buraco lá a gente não conseguiu fechar ainda, porque o Léo não teve tempo de continuar limpando os taquinhos. Essa semana nós tivemos uma avaliação do André na escola, que por sinal, ai meu Deus, que orgulho de ouvir a professora dele falando bem do meu filho. Uma criança de 3 anos que foi, de repente, veio morar num país que a língua é totalmente diferente. Imagina, o André no começo foi bem difícil, a gente teve alguns problemas com o André em questão de irritabilidade. Ele era muito irritado, ele chorava por qualquer coisa, ele fazia escândalo nas lojas, nos mercados, coisa que o André nunca fez, mas ele fazia. Só que hoje eu vejo que foi pela grande mudança que ele teve em tão pouco tempo. Imagina, ele saiu da casa onde ele passou né, os últimos 3 anos da vida dele era lá, ele nasceu, ele viveu sempre lá. Aí, de repente, ele não tem mais a casa dele, ele vem para um apartamento que não tem absolutamente nada dentro, é velho, é sujo, num país onde não falam a língua dele, e a minha mãe me coloca na escola onde eu não conheço ninguém e ninguém fala a mesma língua que eu. Então, para o André foi assim um baque muito grande. O Pietro também foi, mas o Pietro é maior, ele se adaptou mais rápido. E o André agora, eu vi a professora falando como é que o André é na escola, ouvi do próprio André, mãe, eu adoro ir para a escola. Isso não tem preço, isso é saber que a gente fez a escolha certa
em vir morar pra cá para proporcionar uma qualidade de vida melhor para eles, para nós no geral, né? Porque afinal de contas, estamos aqui ainda, né? Temos que viver da melhor forma possível. Eu tenho 2 raladores. Na verdade, esses raladores são de ralar queijo. Mas eu vou usar esse aqui para não ficar tão fininho. Graça, tem uma chótola amarela? Sim, tem uma bacia amarela. Porque eu ganhei, não porque compramos. Pronto, ralei a cenoura, dá mais ou menos umas 2 xícaras de cenoura. Não quis ralar tudo para não ser demais. Essa aqui eu ralo depois para o almoço para mim e Pietro. Tô ansiosa para que chegue as minhas unidades de medida para eu saber exatamente a quantidade das coisas. Não quero colocar cheio assim. Acho que dá. Os ovos aqui são bem grandes. Você escolhe, claro, o tamanho do ovo que tu quer, que tem no mercado. E eu procuro sempre pegar os maiores. Acho que nem vou colocar 3, vou colocar só 2. Olha, aqui eu tô usando óleo de girassol. Nossa, essa garrafa de óleo faz tempo que tá aqui em casa, que eu só uso pra fazer coisas assim. Cozinhar é só com azeite. Ou manteiga. Podia colocar manteiga aqui. Mas agora já coloquei óleo. Vou usar o óleo mesmo para montar aqui minha assadeira. Caiu uma casquinha. Gra, porque quando você tá fazendo as coisas, você não coloca música? Eu até coloco, né? As músicas que eu uso no canal são músicas do YouTube. Eu não pago nenhum outro tipo de canal para eu poder usar as músicas como a maioria dos canais fazem. Por que que eu não faço dessa forma? Por que que eu não uso as músicas que a maioria usa? Porque eu procuro ser um original, manter a originalidade do nosso canal. Porque muitas vezes você vai ver um canal que muitas usam a mesma música. E eu não sei, no meu ponto de vista é legal quando você vê um canal, que nem tem alguns canais que eu vejo americanos ou de pessoas que vivem nas florestas. Eu já sei que é o canal daquela pessoa só pela música que ela usa. E quando são pessoas que usam várias músicas, né, vários canais que usam a mesma música, você tem que ver, olhar para saber qual canal que é, porque a pessoa usa mesmo o mesmo estilo musical que a maioria usa. Então, por isso que eu não uso as músicas do momento que usam nos canais, porque eu quero manter essa originalidade. Quando eu tô cozinhando, que nem hoje eu tô cozinhando e falando com vocês, eu não sei, deixem aí nos comentários se vocês preferem que eu coloque a música enquanto eu tô fazendo a receita ou se vocês preferem que eu fique conversando com vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês preferem, que eu fale ou que eu coloque música. E eu gosto de conversar. Não é porque eu não tenho amizades aqui, não, muito pelo contrário. Se eu duvidar, eu tenho mais amizades aqui na Itália do que o tempo que eu vivi na minha cidadezinha ali no Brasil. E eu amo estar só.
Adoro a minha própria companhia. Quando você aprende a viver com você mesmo, é maravilhoso. Você descobre. Então não é, ela é carente, por isso que ela fala demais, ou porque ela não tem pessoas com quem ela conversar. Claro que tem o meu marido, tem os meus filhos, aqui em casa a gente tem um diálogo amplo. Aqui em casa as crianças conversam com nós como se fossem adultos. Eu quero saber da vida dos meus filhos, eu quero que eles se sintam importantes. Não é porque eles são crianças que eles não têm o direito de conversar com os adultos. Aqui em casa não tem esse negócio. São crianças que estão sempre em diálogo com os pais. Meu marido, quando ele não está em casa, eu coloco uma música italiana, é claro, para eu ir aperfeiçoando a língua, quando eu não estou gravando vídeo. E quando eu tô gravando vídeo, eu não posso ouvir música por causa dos direitos autorais dos cantores. Mas eu escuto muita música. E o tempo que eu falo com vocês é pouquinho, imagina. Então são pequenos takes. Para eu fazer esse bolo, eu gasto 10 minutos. Então são 10 minutos que eu fico falando com vocês. Vou ver se eu coloquei tudo aqui. Cenoura, farinha, açúcar, óleo. Não vou colocar mais nenhum líquido. Eu tinha pensado que se ficasse a massa mais pesada, eu poderia colocar suco de laranja, mas acho que não precisa. Já untei a minha assadeira ali, então eu vou colocar o fermento e vai pro forno. Chegou o correio. Pronto? Ah, sim, grazie. Ai, que bom, chegou alguma coisa. Então eu vou colocar o bolo assar e vou descer pegar. A posta que veio trazer. Aqui eles interfonam e deixam lá embaixo. Eles não sobem entregar, nem tem obrigação de fazer isso. E quando é coisa que tem que assinar, aí a gente desce. Eles não sobem também. Senão assim, eles interfonam, eu abro, libero a porta, eles colocam os produtos lá no hall de entrada, agora eu desço buscar. Ou se quando a gente não tá em casa, que tem algum vizinho por ali, eles abrem a porta e a encomenda fica lá embaixo. E quando você chega, tu traz. Em questão a isso, sabe, a segurança, que nem o carteiro vai deixar lá na portaria as nossas coisas. Em alguma cidadezinha aqui na Itália, eles deixam do lado de fora, na porta. E ninguém leva. Então isso pra mim ainda é muito... Chega a ser meio assustador, sabe? Não é em toda a Itália que é assim, não é em todo lugar, mas em muitas cidades é. Eu também já ouvi relatos de pessoas que, assim, chegou uma encomenda, aí o entregador vai lá e liga pro dono da encomenda, mas ele não tá em casa. Aí a pessoa disse assim, eu deixei a chave em tal lugar. Aí o que esse entregador faz? Ele pega a chave, abre a porta, coloca o produto dentro da casa, se for algo que molha, que não pode ficar fora, corre o risco de molhar, tranca a porta, devolve a chave no lugar e tá tudo certo. Vou abrir as coisas que chegaram, mas essa aqui é a outra luminária que eu comprei. Acabei que comprei outra para colocar no quarto, porque o ideal é sempre ter o par, quando é o quarto do casal. Tem muito a ver com o Feng Shui, então eu gosto de manter alguns rituais, digamos assim. Então vou abrir aqui, mas essa é a outra luminária que eu tinha pedido, igual que vocês viram no vídeo. Já almoçamos, quer dizer, Pia tá terminando de almoçar. Mas eu já almocei, já organizei as louças aqui, o bolo já tá assado, já vou fazer a cobertura. Eu aproveitei para pedir mais 4 puxadores bolinha,
que é da mesma linha aqui desse da cozinha. Eu tinha comprado para mesclar, né, colocar esses bolinhas e os que eu já tenho aqui. Acabei que coloquei só do modelo. E esses aqui eu vou usar ali na nossa... nesse armário ali, que eu não posso chamar de cristaleira, porque ela não é toda de vidro, mas também nem de... é um armário. Então esse eu vou usar ali, vou tirar os de madeira e colocar esses para combinar com os aqui dos armários da cozinha. Mas mais pra frente, aí eu vou dar uma modificada e compartilho com vocês. André ama a caixa, ama. As caixas que vieram com as outras coisas estão lá no quarto e ele disse que não é pra tirar. Então eu vou manter até sexta, que é o dia de eu jogar colocar o papel fora, porque daí esses vão pro lixo também. Já que eu tô com ela na mão, já vou montar. A gente tira essas partes brancas e descarta. Ela é bem simples, mas bem delicada e elegante ao mesmo tempo. Tá pronto. Agora é só testar. Então a luminária ok. Aqui eu sei que é um dos tapetes. Vamos ver qual que é que chegou. Se foi o da cozinha ou se é o lá do meu quarto. Pelo tamanho é o lá do meu quarto. Não é a cor exatamente que eu pensava. Mas o bom é que ele é fácil de limpar. E não é escorregadio. Não sei se eu gostei. Tô achando que eles me mandaram o tapete errado. Vou dar uma olhadinha no site para conferir. O Léo já chegou, já tomamos café, já comemos o bolo. Eu fiz aquela cobertura que eu já mostrei para vocês, aquela normal, né? Cacau, leite e manteiga. E o bolo ficou maravilhoso. A cenoura ficou bem pedaçudinha assim. E ele fica mais escuro, acho que vocês estão conseguindo ver. Depois, quando eu for dar pro André, aí eu mostro um pedaço de perto. Ele fica mais escuro por causa do açúcar mascavo. Ah, já vou aproveitar que eu peguei ali fora. Olha como ficou. Esse aqui são os acabamentos do varão da cortina. Fica assim. Ficou bem da cor que eu queria, um dourado mais fosco, assim, mais envelhecido, não aquele dourado amarelão. Deu uma escorridinha aqui, mas não tem problema. Esse é o acabamento e esse é o varão. Também ficou bem bom, já era um varão bem antigo, mas a cor ficou ótima. Aí eu já testei lá um dos suportes lá na parede. Eu não quero furar de novo, quero usar os mesmos furos, mas colocar um pouco mais para cima. E deu certo. Aí aqui vai essa chapinha, que tem as porquinhas aqui. Esse é instalado assim porque era foi o Pietro, né? Pietro é o antigo dono desse apartamento. Se chama Pietro também. Aí ele aqui é da época dele, esse aqui. Aí não precisamos comprar, não quis comprar porque não tem como colocar uma cortina maior, mas que fique mais larga por causa do tamanho da janela, da porta-janela, né, que é uma porta-balcão. E também não dá porque de um lado tem o aquecedor e do outro lado o aquecedor e o ar-condicionado. Então não ficaria bacana eu colocar ali, não dá certo. Então vou manter do mesmo tamanho. Só que em vez de usar nos furos que ele tinha feito, então eu tô usando só no furo de cima, no caso assim. No furo de cima e ficou super firme. Como a cortina é leve, então vai dar pra manter e não precisar furar na parte de baixo. Pra não ter que fazer furo de novo. Vou deixar aqui porque eu vou colocar lá de volta e já vou colocar a cortina